Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 262, capítulo 28 do charlatanismo e do embuste, médiuns interesseiros é o tema o qual nós estamos no esmiuçamento analisando, né? Médiuns interesseiros, depois fraudes espíritas, mas ainda nos encontramos nos médiuns interesseiros. Na questão agora de número 310, hoje é sábado, agora é 18h30. Então, eu pedi para os amigos espirituais para gravar hoje mais cedo, porque se faz necessário. Então, na questão de número 310, Kardec diz aqui assim, ó, dir-se-á, talvez, que um médium que se consagra todo o seu tempo ao público, no interesse da causa, né? No interesse da causa, não o pode fazer de graça. Tem sempre essa desculpa, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, vamos pensar da seguinte forma. O que Kardec está querendo dizer aqui é que os médiuns charlatões, mistificadores, impostores, eles e interesseiros, eles arrumam sempre um pretexto, eles arrumam sempre uma desculpa para não trabalhar e, de certa forma, vivendo em prol da causa. Então, deixa eu tentar explicar de uma outra forma. Por exemplo, você entende que isso é um exemplo, né? Por exemplo, eu sou um médium de cura, né? Então, eu tenho que atender as pessoas que me procuram, né? Então, eu recebo por dia, por exemplo, 500 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 3 vezes a semana. Então, eu levo ao conhecimento dos participantes do grupo, a casa onde eu trabalho. Gente, o negócio é o seguinte, a casa vai ter que me remunerar. Eu preciso de um salário da casa. A casa tem que me pagar um salário aí por mês aí, porque eu estou vivendo em prol da causa. Olha só quanta ignorância. Eu estou vivendo em prol da causa. De duas uma. Ou eu deixo de viver, ou eu deixo de atender as pessoas e vou capinar café, seria carpir. Ou eu deixo de atender as pessoas aqui no centro espírita que eu trabalho e vou capinar café, vou apanhar café, vou catar papelão. Ou vocês aí me pagam um salário por mês, porque eu tenho despesa, eu tenho família, eu tenho conta para pagar. Mas acontece que ali todo mundo já encontra-se mancomunado, né? Todo mundo encontra-se mancomunado. É uma panelinha de trevas. É uma panelinha de charlatões e de mistificadores. Não, nós vamos
estipular um salário para você. Você é uma pessoa muito importante aqui na casa, você não pode fazer outra coisa a não ser só atender o povo. De hoje em diante, a casa vai te pagar X por mês. Enquanto você viver, fica tranquilo, pode trabalhar. Você entendeu? Você acha que está certo isso? Você acha que as instituições espíritas devem pagar os médiuns para eles trabalharem a sua mediunidade, os seus dons mediúnicos ali na instituição espírita? Você acha que deve? Você acha que o médium ele tem que ser remunerado pelo trabalho que ele realiza através da sua mediunidade, através dos seus dons mediúnicos? Você acha que ele tem? Por exemplo, eu sou um médium psicógrafo. Os bons espíritos vêm e psicografam através de mim algumas obras. E eu vendo aqueles livros, a instituição a qual eu participo vende aqueles livros. Você acha que eu devo doar 100% do lucro daquele livro? Eu devo doar 100% à instituição a qual eu trabalho? Ou você acha que eu devo ficar com aquele dinheiro? Ou você acha que eu devo pelo menos tirar uns 50% para mim? Pensando da seguinte forma: deu 100 mil, eu dou 50 mil reais para a instituição e fico com 50 mil reais. Você acha que está certo isso? Então você acha que está certo eu ficar com 50%, ou ficar com tudo, ou doar 100% à obra filantrópica, às instituições de caridade? Analisando-se da seguinte forma: Chico Xavier, o médium por excelência, aquele que psicografou mais de 450 obras até quando desencarnou. Já tem mais de 500 livros já editados, mas é porque tinha livros dele guardados, e muitos livros também foram assim relançados com outros títulos e tudo bem, mas vamos deixar para lá. Chico nunca ficou com um centavo do trabalho mediúnico dele. Do trabalho mediúnico. Porque Chico não era só médium psicógrafo. Chico também era médium receitista, homeopático, há muitos anos atrás. Há uns 40 anos antes de desencarnar. Chico era médium receitista. Chico era médium de efeito físico. Além disso, Chico psicografava. Nós sabemos de Chico Xavier algumas histórias que Chico Xavier, um dia ele estava assim nos trabalhos lá, depois que terminou as psicografias, um casal de um estado aí que eu não vou dizer o nome, chegou e entregou uma escritura de uma fazenda, colocou na mão do Chico. O Chico perguntou: mas que significa isso? Essa fazenda é um presente que nós estamos te dando em prol do que você fez por nós durante esse tempo todo, de ter sido o intérprete do mundo espiritual, trazendo mensagens do plano espiritual com relação ao nosso filho. O que você fez por nós, Chico, não tem dinheiro no mundo que pague. E colocou uma escritura que vamos pensar com todo respeito hoje, 2023. Porque eu sei do valor dela lá naquela época, mas eu quero transferir para o valor atual de hoje. Era uma fazenda assim, uma fazenda num estado aqui no Brasil, que hoje, 2023, ia valer mais ou menos assim seus
12 milhões de reais. 2023, 12 milhões de reais. Aí você me pergunta, o que o Chico fez com essa escritura? O Chico pegou a escritura, muito obrigado ao casal. Muito obrigado. Isso vai ajudar tanto. Muito obrigado. Chamou uma pessoa do grupo dele lá na hora e entregou a escritura para o rapaz e falou assim, coloque esta escritura, mas isso distante do casal ali, entendeu? Não foi na hora que o casal estava ali entregando, não, para poder não ficar assim chato, né? Porque podia parecer que o Chico estava desfazendo. O Chico era nobre e continua, né? Vem cá, faça favor. Coloca essa escritura aqui na mão de fulano de tal. Esse fulano de tal, deixa eu só explicar uma coisa. Ele tinha uma imobiliária. Você entendeu? Ele tinha uma imobiliária. E o Chico colocou a escritura na mão daquela pessoa da imobiliária para vender. A pessoa vendeu a fazenda na época pelo valor que valia. 100% que valia. E o Chico pegou o dinheiro e empregou nas obras de caridade, as quais o Chico já mantinha na cidade de Uberaba. Dá para você ver que coisa, né? Outra coisa também. Uma vez uma pessoa chegou e passou para o Chico um cheque. Vamos pensar assim, hoje em dia, hoje, 2023, essa história é verídica, é verdadeira. Isso é para mostrar para você ver o médium quando tem qualidade, quando tem moral, quando não tem. O desculpismo. Uma pessoa pegou, passou uma folha de cheque que hoje, 2023, corresponderia a mais ou menos uns 50 mil reais. Assinou o cheque ali, deu para o Chico. O Chico pegou aquele cheque e pôs no bolso. Ele pôs no bolso. Aí, alguns ali por perto imaginou assim, mas engraçado, o Chico, primeira vez que a gente vê fazendo isso, ele aceitou os 50 mil reais da pessoa. O Chico nunca foi de aceitar dinheiro de ninguém. Mas só acontece que o Chico, daí uma meia hora, o Chico foi participar de um trabalho de doação, né? De mantimentos e de tudo quanto é coisa. Então o Chico ficava numa fila. E nessa fila, as pessoas passavam pelo Chico e o Chico entregava pães, o Chico entregava 1 litro de leite, o Chico entregava Você entendeu? Ele entregava alguma coisinha de comer às pessoas. Só que terminou a fila e veio mais uma senhora. Mas havia terminado. E o Chico já estava até quase que virando assim para trás para poder ir embora. Aí uma pessoa falou assim, Chico, tem mais uma senhora aqui que não recebeu nada. Aí o Chico parou, olhou. Minha irmã, vem aqui. O Chico pegou e enfiou a mão no bolso assim, pegou e entregou o cheque para a senhora, dobrado, valor de 50 mil reais. A mulher, ó, que abriu o cheque, foi de cheque, a mulher quase desmaiou, quase morreu. Porque isso, hoje, naquela época, dava para comprar uma casa. Agora, para você ver o desprendimento de bens materiais, das coisas materiais, Chico vivia noutra esfera. Chico vivia noutra dimensão. Então, o Chico nunca... Chico, viu, gente? Divaldo Pereira Franco também não. Carlos Bacelli nunca desfrutou de nada. Pelo contrário. Divaldo, Carlos Bacelli, Chico, foram assim, são seres que eles tiravam do bolso deles para poder manter a obra, enquanto bilhões de outros eles buscam salários dentro da instituição para mantê-los no trabalho da mediunidade.
Então você acha que a instituição tem que pagar o médium pelo trabalho que ele realiza? O médium vai a uma casa espírita e ele trabalha lá como médium passista, médium psicógrafo. E a casa espírita tem que pagar ele para ele trabalhar com aquela mediunidade dele? Em coisa que a mediunidade fosse uma profissão. Mediunidade não é profissão, não. Mas nós vemos muito isso no Brasil. É o que está escrito aqui, ó. Dir-se-á, talvez, né, diz, que um médium que consagra todo o seu tempo ao público. Aí você está aqui, Kardec está dizendo que consagra todo o seu tempo ao público. Consagrar-se todo o seu tempo ao público chama-se indisciplina. Chama-se indisciplina. Você sabe por quê? Porque Hippolyte Léon Denisard Rivail, olha só pra você ver como são as coisas. Ele não consagrou 100% o seu tempo à codificação da doutrina dos espíritos. Você sabia disso? Não. Hippolyte Léon Denisard Rivail, no princípio. Porque quando Kardec, vamos falar Kardec, quando Kardec começou a codificação da doutrina dos espíritos, ele tinha praticamente 54 anos de idade. Ele não era menininho mais, não. Mas antes disso, olha só para você ver, antes dos 54 anos, ele já havia casado, ele era professor, ele era tradutor, ele tinha várias profissões, ele tinha várias profissões que lhe rendia um bom ordenado por mês, onde ele vivia assim, ele era professor, ele vivia da pedagogia, ele vivia me esqueci o nome agora, ele vivia como tradutor, ele traduzia de um idioma para outro idioma várias obras na época, e isso lhe rendia um bom ordenado por mês. Depois, quando ele completou 54 anos, que começou, né? Nós não vamos adentrar essa história porque não precisa integrar ela 100% aqui. Mas aí Kardec começou, por exemplo, ele trabalhava o dia todo na sua profissão, como tradutor, como professor, né, durante o dia. E à noite ele ia trabalhar a literatura espírita. Então, olha só para você ver. Disciplina, disciplina, disciplina. Chico Xavier. A vida toda, o Chico foi escriturário. Funcionário público. Divaldo também. Divaldo fala que trabalhou muitos anos no INSS, não sei se é INPS, um negócio assim. Divaldo Pereira Franco foi funcionário público. Carlos Bacelli, odontologista. Todos tiveram lá uma profissão. Todos tiveram uma profissão. O professor Eurípides Barçanufo, ele era escriturário das vendas do pai dele. Então o pai dele pagava ele para ele ser o escriturário das vendas do pai. Dr. Bezerra de Menezes era médico. Eu estou dizendo isso para as pessoas analisar que o fato da pessoa se consagrar todo o seu tempo ao público, isso caracteriza-se indisciplina, irresponsabilidade, desculpismo.
desculpismo. Aí você pode me dizer assim, mas e os padres? E os pastores? Bom, gente, vamos fazer uma questão? Vamos fazer um acordo aqui? Não vamos tratar de outras religiões, não. Nós não estamos dando conta nem da nossa vida, quanto mais querer se meter na vida dos outros. A única certeza que temos é que nós espíritas, com o conhecimento que nós temos, é inadmissível consagrar todo o nosso tempo ao público com o interesse de viver das faculdades as quais todos nós possuímos. Isso é inadmissível. Agora, aqueles que têm conhecimento realmente da doutrina dos espíritos não agem dessa forma. Agora, quem não tem conhecimento da doutrina dos espíritos e que são avessos à literatura espírita e que são avessos a casas espíritas sérias, pode ter certeza que ele vai procurar uma forma de usufruir, de desfrutar da mediunidade, da oportunidade. Agora, veja bem, eu quis, nesse instante, gravar esse vídeo primeiro, dessa forma, adentrando-se a este assunto, porque o segundo vídeo nós vamos fazer um outro mesclado. Que é o outro mesclado? Você se lembra que o vídeo anterior a esse aqui, nós encerramos ele falando das casas espíritas sérias. Então agora no próximo vídeo nós vamos falar das casas espíritas não sérias e depois nós vamos dar sequência nesse assunto o qual nós estamos tratando aqui. Isso não faz parte da dislexia, não. Isso faz parte da psicologia. Luiz, mas que psicologia? Justamente para que as pessoas fiquem atentas, para ver se realmente, tanto da minha parte quanto da parte de todos os ouvintes, algo não passe lá despercebido. Mas nós somos falhos, nós nos encontramos no corpo físico, então é possível sim alguma falha, mas se já estamos levando ao conhecimento das pessoas, é porque não houve falha aqui do nosso lado, e também nem do teu lado, mas quisemos fazer dessa forma para poder dar um princípio no número 310. Então nós vamos para o próximo vídeo, então nós vamos tratar de casas espíritas não sérias, porque junta-se casa espírita séria e casa espíritas não séria, que é do vídeo anterior, e depois nós vamos continuar dando sequência aqui neste assunto. Olha para você ver como que complicou um pouco mais para nós, mas dentro do esmiuçamento isso não é dificuldade. Então vamos para o próximo vídeo.